ao vivo mais uma vez, essa é a nossa terceira live e hoje nós começamos desfalcados. A nossa querida Débora está em compromisso pessoal, há 20 anos, ela foi lá arrancar o siso. Então estamos eu aqui e a Maureen. Maureen, a joia da coroa, hoje a coroa aqui, sozinha. Quer dizer, estamos sozinha, sem a nossa fiel escudeira aqui, mas logo na próxima semana ela já vai estar de volta. Então hoje mais uma live, nossa terceira live, muito feliz novamente de estar aqui. Hoje nós estamos muito felizes porque a gente tem um novo patrocinador. Estamos hoje contando com o apoio de JR Freze Produções, que vai disponibilizar essa live depois no nosso canal no YouTube para que você possa assistir, porque o tema é bom. Hoje nós vamos falar sobre redes sociais. Me diz aí, Maureen, o que nós temos aí? Então, para começar, explicando o motivo dessa live, o que levou, a gente teve uma pergunta no Insta, uma sugestão que dizia assim: não querendo ser invasiva, mas como sugestão e interesse, gostaria de uma live de como se comportar nas redes sociais para quem busca um emprego. Já fiz várias imersões onde falaram deste assunto, mas gostaria muito do seu parecer sobre o assunto. Eu mesma usava as redes sociais como muro de lamentações e me baseava naquela história. O Face ou o Insta é meu e eu posto o que eu quiser. Não gostou? Deixa de seguir. Mas mudei essa postura com os treinamentos que fiz. E assim quero saber muito o quanto que é válido uma espiada das redes sociais dos candidatos para o recrutador. Legal, muito bom. Essa foi a dúvida da Andréia aí, que é nossa seguidora, acompanha a gente aí, muito legal. Muito obrigada, Andréia. E durante toda a live, quem tiver algumas perguntas, nós temos aqui já algumas perguntas que foram feitas durante a semana. Mas quem tiver perguntas aí, quiser interagir com a gente, por favor, coloquem aí a sua opinião, enfim, vamos debatendo então, né? Gente, falar de redes sociais. Eu entendi que a pergunta da Andréia foi uma pergunta assim, da nossa visão, eu acho que como empresa, neste processo de recrutamento então de candidatos, o quanto isso ajuda, atrapalha, o que tem, como tem representado, quer dizer, o que a rede social tem representado então em processos seletivos, né? Então, bom, acho que a primeira coisa, o primeiro ponto que a gente pode falar sobre rede social é que ela é nada mais é que o reflexo de uma realidade, certo? Então, assim, a rede social, ela revela, sim, um pouco do que a pessoa é, né? Do que a pessoa acredita, do que a pessoa, quer dizer, as postagens dela. Experimenta você, qualquer pessoa que você conheça, tá? Que você conheça bem, vai lá, pega lá o feed do Instagram, pega lá a timeline do Face dela e olha aquilo. E me diz se aquilo não é um retrato dela, né? Se a pessoa gosta de futebol, ela vai ter muitas postagens sobre futebol. Se ela gosta e gasta tempo em família, ela vai ter muita foto de família. Ela vai ter, enfim, vai ser um retrato do que ela é. Então assim, aí tu me pergunta, isso é bom ou isso é ruim? Nenhum dos dois, tá? O que a gente precisa entender quando a gente fala de redes sociais? Que ele pode ser sim uma ferramenta a mais, né, para um processo seletivo, sim, assim como pode ser para uma série de coisas, né? Quem é que, por exemplo, assim, tá lá, não sei, os jovens, a Maureen tem namorado, não é o caso dela, mas assim, tu tá lá, começa a conhecer uma pessoa, o que tu faz a primeira coisa? Vai olhar toda a rede social dela, vai ver o que tem no passado daquela criatura, coisa que até um tempo atrás não era possível, né? Ah, mas passado interessa, não interessa, ok, a gente já entra numa outra discussão. Mas em termos de histórico, é isso que a gente tem que avaliar, tá? Eu vou dar alguns exemplos até, porque essa live eu vou falar vários milagres, mas não vou falar os santos, não vou nomear os santos, tá? Então, assim, a gente... por exemplo, eu posso falar do meu caso mesmo, tá? Alguns anos atrás, a minha rede social ela era muito diferente do que é hoje, né? Por exemplo, lá no meu Facebook tinha muito comentário político, muitas coisas, né, relacionadas a acontecimentos e com opiniões, né? E quem fala de política tem uma opinião, tem um direcionamento. Está certo ou está errado? Nenhum dos dois. É a tua direção, é o que tu acredita. É bom ou é ruim? É bonito ou é feio? Não interessa, é a tua opinião, né? Então, o que isso quer dizer? Isso, independente disso ser a tua opinião, isso tem um reflexo e tem uma consequência.
né? Então, quer dizer, e é isso que a pessoa tem que estar ciente, na minha opinião, para qualquer que seja a situação, seja para conseguir emprego, seja para, sei lá, vida em família, enfim, né? Então vai ter muita coisa boa, muita coisa legal aqui, mas eu acho que em primeiro lugar o que a gente precisa considerar quando a gente fala quando a gente fala em rede social é isso, que a rede social, ela é um reflexo do que a pessoa é, tá? E isso simplesmente tá? Não estou fazendo um julgamento, isso é ruim, isso é bom. Vamos tentar entender que quando as coisas elas começam a ganhar essa característica, isso pode ser mais positivo, menos positivo, isso pode ser bom ou não, tá? E tem esse outro ponto só para eu fechar o parênteses aqui da nossa introdução, que é esse processo de evolução, né? Eu acho que a própria Andréia colocou na sugestão dela, uma vez eu usava a rede social como muro de lamentação. Então a gente vai perceber, eu vou tentar puxar a nossa conversa aqui hoje, para que a gente consiga também se dar conta, tá? Do quanto a rede social é uma oportunidade da gente expor, a gente acaba expondo inconscientemente o nível de maturidade em que se está. Então, quando ela diz isso, né, nessa frase aqui que ela me traz, uma vez eu usava como muro de lamentações e depois eu percebi que eu não ganhava nada com isso, ela percebeu. Então, ela usou uma atitude diferente, ela mudou porque ela quis. Não foi porque um recrutador disse pra ela, olha, Andréia, o teu Facebook tá horroroso, tu nunca vai conseguir emprego assim, né? Até porque nem poderia fazer isso, ok, mas vamos supor que pudesse fazer, né? Uma coisa é a pessoa te dizer, e não adianta, se você não tá aberto para aquilo, se você não entender aquilo, pode ser o conselho do melhor amigo, pode ser a psicóloga que vai te dizer, pode ser o pai, pode ser o professor, não importa. Se você não estiver pronto para aquilo, você não vai mudar nenhum conteúdo da sua rede social. Mas como ela disse assim, eu mudei minha opinião, eu percebi que eu poderia fazer diferente, ok, veio de dentro pra fora, tá valendo, né? Então é isso, eu tenho alguns outros casos aqui que a gente vai falar sobre eles, né? Falando milagre, mas sem falar o santo, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso então. Probleminha técnico, realmente. Tem problema, nenhum probleminha técnico, não sei do que se trata. Voltou? Voltamos, então tá bem. Ok. Então, eu não sei se deu para ouvir a última consideração, mas o que eu falei foi o seguinte, que como a própria Andréia disse ali na sugestão que ela fez sobre a live, ela disse que ela mudou, ela teve uma evolução, ela mudou por conta porque ela acreditou que o tipo de conteúdo que ela postava anteriormente já não fazia mais sentido. Então ela acabou fazendo esse upgrade de conteúdo. Então, se for assim, se for de dentro para fora, eu acredito que este conteúdo não está me favorecendo em nada e você evoluir, ótimo, né? Na rede social você vai deletando lá o que não faz mais sentido e vai criando uma nova identidade, né? Mas vamos lá, o que nós temos de pergunta aí então? Então, para complementar o assunto, a gente tem a primeira pergunta, que é: no âmbito profissional, um currículo excelente pode perder para uma rede social fora dos padrões éticos de um bom relacionamento? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Então, assim, claro, considerando o contexto profissional, aqui um processo seletivo, uma contratação, um contexto profissional, né? A rede social, ela acaba perdendo o currículo excelente. O currículo excelente perde espaço para a rede social. Isso. Pode sim, tá? Porque existem, por exemplo, quando a gente fala em um processo seletivo, existem várias etapas de um processo seletivo, né? A gente pode optar por fazer uma dinâmica de grupo no processo seletivo, uma entrevista individual, uma entrevista em grupo, várias entrevistas com o gestor, pode ter uma apresentação, pode ter uma avaliação psicológica, então tem várias etapas, né? E qual que é o objetivo dessas múltiplas etapas? É consolidar hipóteses a respeito do candidato. Porque, realmente por aquilo que a gente até falou na outra live, né? Que a gente fala muito em preparação do candidato, mas por que eu não acredito nesse negócio de preparação? Porque não adianta tu preparar a pessoa para uma coisa que não é o que ela quer, isso não adianta nada. Então a pessoa pode ir lá afinadinha, beleza, ok, tomou lá um calmante, tá, mas não, aquilo não reflete o que ela é, não adianta nada. Então a ideia de usar vários recursos é sim consolidar hipóteses a respeito do profissional. Então, perfeito. Dito isso, a rede social ela acaba sendo, sim, mais um recurso para isso, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo que é uma pessoa que eu tenho, muito amor por ele, assim. E ele é uma pessoa seríssima, uma pessoa muito bem vista.
E ele me pergunta assim, muitas vezes ele me diz assim, mas tu não me acha um cara bobão, um cara palhaço, um cara engraçado? Eu disse, sim, tu é, né? Ele disse, e qual a necessidade que eu tenho de postar isso, de publicar isso, se essa não é minha profissão? A minha profissão, ele tem uma profissão, enfim, que também é dentro de um contexto muito sério, e eu não posso brincar com o meu perfil de cliente, quer dizer, eu não posso que me vejam. Tu acha que eu não faço festa? Tu acha que eu não me divirto? Tu acha que eu não saio? Agora, uma coisa é eu me divertir e fazer festa na minha casa. Outra coisa é eu sair batendo foto com garrafa de cerveja por aí. Qual a finalidade disso? Ele não vê propósito nisso, é a posição dele. Ah, uau, ele está certo, que lindo. É a posição dele por conta de uma série de convicções. Agora, se tem pessoas que pensam diferente disso, tudo bem também, né? Qual é que é o teu objetivo com a tua rede social, né? Ao que tu está se expondo? Qual é que é o teu universo? Pode ser que o teu universo seja esse, seja legal e tá tudo bem, né? Então é isso que a gente tem que considerar, é isso que a gente tem que ficar meio esperto. Então essa é a posição de uma pessoa que eu, né, gosto, confio, respeito muito e que tem esse tipo de opinião, né? Então eu acredito que sim, tá? Eu acho que a rede social ela vem para nos trazer mais informações e informações assim, ó, que são disponibilizadas gratuitamente pelas pessoas, né? O que mais? A próxima pergunta que a gente tem é: quando uma rede social deixa de ser uma vitrine positiva e passa a ser um problema na hora de arrumar um emprego? Legal, excelente pergunta também. Nossa, pergunta excelente. Na verdade, assim, eu acho que tem um pouco a ver com isso que eu falei agora há pouco, que depende do teu propósito, né? Então, assim, quando a gente pensa em qualquer empresa, tá? Qualquer empresa. A Missão RH, o posto de gasolina da esquina, a farmácia, a padaria, a multinacional, a metalúrgica pequena do bairro, a grande, a empresa que exporta, toda empresa, ela tem uma identidade, né? Então, essa identidade é exatamente igual às pessoas, né? A empresa, ela tem uma espécie de personificação, que é o que a gente chama de cultura organizacional. Então, dito isso, as empresas elas criam esse conjunto, né, de valores. A gente vai na empresa, tem lá na parede os valores, os princípios dessa empresa, que é o que formam essa identidade. E a gente vai ter de um outro lado, então, pessoas que compactuam com isso, né? Então, eu não gostaria de entrar muito nesse âmbito, assim, do positivo ou do negativo. Mas o que a gente tem que entender é justamente isso, assim, por exemplo, eu quero trabalhar numa empresa de saúde, né? Mas eu gosto de usar minhas unhas a 20 centímetros. Qualquer pessoa que vai fazer o curso básico, nossa, eu falei 20 centímetros, 5 centímetros, vai lá, exagerei, vai ter noção de métrica, né? Tudo bem. Mas vamos lá, então eu quero trabalhar na saúde, mas eu adoro minhas unhas postiças de 5 centímetros, né? Que já é uma baita de uma unha. Não pode, uma coisa está incongruente com a outra. Em algum dos lados tu tá mentindo pra ti mesmo, ou tu quer trabalhar na saúde, ou que tu gosta das unhas. Não sei se dá pra entender o que eu tô falando, né? Então assim, as empresas elas vão ter uma cara, uma personalidade, um ideal, um objetivo, assim como as pessoas têm exatamente a mesma coisa, né? Então o que a gente precisa avaliar é muito isso, assim, qual é o objetivo da empresa em encontrar um candidato e qual é o objetivo do profissional com aquilo que ele está se propondo. Exatamente nesse exemplo que eu falei desse meu amigo aí que tem essa posição, né? O que mais nós temos aí? A gente também tem uma dúvida assim: até que ponto uma rede social é um complemento para o currículo? Boa pergunta também. Na verdade, assim, ela é um complemento justamente nesse ponto que a gente coloca. Gente, olhem a genialidade, tá, da rede social mais famosa do mundo, que é o Facebook, tá? Olhem a genialidade disso. O que o idealizador lá do Facebook pensou? Quanto mais informações gratuitas eu tenho das pessoas, mais eu consigo vender esses pacotes de informação para pessoas que têm interesse com isso. Isso é perfeito, isso é genial em termos de negócio. Não é à toa que é uma empresa avaliada em alguns bilhões aqui. Se a produção aqui souber o valor de mercado do Facebook, até quero falar. Então, assim, tudo que você coloca na rede social, ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça dizendo assim, posta isso ou posta aquilo. Posta que tu tá feliz esquiando lá nos Alpes suíços, ou posta que tu tá tomando um vinho de, sei lá, 5 mil reais, ou posta que tu, sei lá, enfim, qualquer situação, né? Ninguém te obriga a isso, é tu que dá essa informação gratuitamente, né? Então, ela deixa de ser um julgamento
E nesse momento, então, isso nos permite sim avaliar. Eu gosto de fazer essa diferença, tá? Porque muitas vezes a gente tem aquela coisa assim, porque o recrutador tem que julgar. Não se trata disso, né? Se nem Jesus julgou, ele disse, cara, eu vim aqui só pra amar essa galera toda que se apresenta aqui. Não vim pra julgar ninguém, quem julga é meu pai lá em cima. E eu digo a mesma coisa, né? Eu como recrutador, quem sou eu pra fazer um julgamento? Mas eu sou paga, e muito bem paga, para fazer avaliações, o que funciona e o que não funciona, né? Então é nesse sentido, tá? Então eu acho que sim, eu acho que toda rede social, tá? A gente falou Facebook, mas tem Instagram, né? Que é uma rede social 100% visual, né? A gente até lê o textinho que tem embaixo, mas o que ganha visibilidade é justamente a imagem que tem ali, enfim, e chama muito a atenção. Então sim, então com certeza, né, essa visão procede sim, com certeza. O que nós temos aí? Mas a gente tem uma pergunta assim, as empresas vêm adotando uma certa técnica de dar uma passadinha nas redes sociais dos seus candidatos? Sim, tem, e essa é uma tendência muito forte. Alguns sistemas novos já, tanto de inteligência artificial como sistemas simples de recrutamento mesmo, eles já hoje vêm com algumas interfaces, não só de LinkedIn, né? Quem pensa que, o LinkedIn eu coloco lá o que eu quero, né? Minha foto lá no LinkedIn tá bem bonita, bem séria e tal, porque eu coloco lá o que eu quiser. E eu vou falar sobre, né, profissionalmente. Agora, na rede social pessoal, a tendência é que realmente se busque informação em Facebook mesmo, em Instagram, enfim, talvez outras redes sociais, não conheço mais muito outras, mas sim, cada vez mais as empresas têm usado essa prática, por quê? Porque é uma forma de ver o estilo de vida daquela pessoa, né? De ver o que mais ela faz, por onde ela tá, né? Então tudo isso acaba sendo bem interessante para a contratação. Agora a gente tem uma pergunta bem diretamente para nós, assim, a missão, já abriu a mão de um currículo perfeito por causa de uma rede social que estava um pouco fora do padrão? Já e mais de uma vez, na verdade, né? Aqui eu falei que eu ia contar o milagre, mas não contar o santo, mas deixa eu pensar uma forma de colocar essa situação. Bom, a gente teve uma época, uma oportunidade é que assim, também tudo vai do conhecimento que a gente tem, de como eu preciso conhecer meu cliente, preciso conhecer a alma dele para poder fazer um recrutamento. Enfim, a gente vai, visita a empresa, observa tudo, o que funciona aqui, o que não funciona aqui. Pô, esse cara tem um objeto de arte aqui, o negócio né, fino e tal, não sei o quê. E a gente teve um bom currículo, sim, muito bem avaliado, né, uma estrutura legal. E olhando na rede social, a gente tinha algumas fotos passando um pouquinho do limite da sensualidade. E aí, então, quando a gente trabalha como agente de alguma coisa, eu tenho que operar com a cabeça do meu cliente. Então, se meu cliente diz eu preciso de A, naquele momento para mim o A é bom. Se ele me disser eu preciso de B, naquele momento B para mim é bom, né? Se eu vou numa agência de viagens e eu digo, eu quero ir para o Havaí. Tu imagina se a pessoa que vai me vender a passagem, ela vai julgar, mas o Havaí agora tá meio vulcão lá, a atividade vulcânica tá meio ruim. Se eu fosse tudo... Não, ela vai dizer que legal, que bom que tu quer ir pro Havaí, tá aqui tua passagem, né? Então é isso, então a gente, como agentes, a gente tem que... Ficou bem repetitivo, né? A gente, como agente, justamente tem que entender a cabeça do nosso cliente e operar através dela, né? A gente tem agora a pergunta da Amanda, é um pouco fugindo aqui do contexto, vamos ver se dá para incluir. Ela disse que ela chegou agora, não sabe qual que é o assunto, mas ela gostaria de perguntar como é sobre o recrutamento e seleção e como anda o mercado para a área de psicologia em Caxias. Psicologia, na verdade fugiu um pouquinho do nosso contexto, né? Mas tudo bem, vamos abrir um parênteses aqui para responder para Amanda, né? Que a gente gosta muito dessas interações. Assim, na verdade, Amanda, o que é um pouco do que eu estava falando aqui exatamente sobre o mesmo tema, sobre redes sociais, né? Uma carreira de psicóloga, na minha opinião, é uma carreira riquíssima. Por quê? Eu tinha uma amiga uma vez que ela trabalhava numa consultoria de recrutamento, assim como a nossa, só que ela só fazia algumas horas por semana. Ela atendia consultório, ela trabalhava, se não me engano, num hospital, fazendo uma outra atividade, e ela dava aula também, né? Então, assim, e era muito dela, assim, tu vê que ela tinha na mesma profissão, ela tinha 4 atividades
que ela conseguia se dividir, né, depois que ela se formou, completar os horários, enfim, né, que ela tinha, e em mercados totalmente diferentes, uma agência de emprego com foco profissional, o outro saúde, o outro clínica, que é uma parte terapêutica, né, o outro dando aula, que tem a ver com educação. Então, assim, coisas totalmente distintas. Então, na verdade, tanto para psicologia como para qualquer área, para marcenaria, para vendas, para compras, para qualquer área, né? Eu acho que tudo depende muito do que tu quer e como tu tá, como o teu mindset tá para buscar ou criar essas oportunidades. Porque o legal da psico também é isso, que é uma oportunidade, é uma área que ou tu tem oportunidade para buscar vagas prontas em um mercado que exista, né, uma empresa de grande porte que tem lá psicólogo organizacional, né, uma agência de empregos que precisa da psicóloga, né, ou realmente criar, eu vou começar a atender clínica, eu vou abrir minha clínica, vou botar a cara e vou fazer, né, outras atuações nesse mercado. Então é isso, né, não sei se respondi, mas é isso aí. Isso aí, e agora a gente tem a última pergunta também que foi da Andréia, interagindo ali com a gente. Só abrir certinho para ler, mas seria assim, uma rede social pode levar à demissão? Pode, até uma coisa, né, que a própria Andréia ela mandou pra gente numa outra interação ali, foi da época do Orkut ainda, né, quem lembra do Orkut? Ela não vinha, mas ela lembra. Então o Orkut já era o pessoal um pouquinho mais de idade, né, e na época ela disse que tinha algumas comunidades, eu até nem lembro muito bem como era, mas eu também tinha Orkut, lógico, né? E tinha comunidades de eu odeio o meu chefe, não sei o que, segunda-feira é tenebrosa, meu Deus, que saco segunda-feira. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ter um certo cuidado, né? A gente tem que ter uma certa preocupação com esse tipo de coisa, né? E porque, por exemplo, pode ser que a rede social não tenha sido verificada para contratação, mas a pessoa está ali trabalhando e daqui a pouco começa se adiciona, o outro adiciona e daqui a pouco, né, o gestor de área, o responsável, a pessoa do RH que contratou, caramba, contratei essa pessoa que disse que odeia trabalhar, né, então é complicado. Então são essas coisas assim, que eu acho que a gente com um pouquinho de bom senso, né, a gente consegue pensar assim, e é uma linha de raciocínio simples, assim, o que é bom pra mim? Eu acho que essa é uma primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? E em segundo lugar, uma outra pergunta que a gente pode se fazer é o que tem por trás disso, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Nos idos lá do ano de 2013 para 2014, eu estava quase me casando, né? E naquela época, o que eu fazia? Eu até peguei as postagens que eu tinha daquela época, nossa, eu deletei todas, porque eu postava muita coisa política. E aí, cada vez que o meu ex-noivo falava, não, mas a gente tem que casar, vamos casar, ela dizia, não, com esse governo, como é que a gente vai fazer com esse governo? Não tem, como que eu vou casar com esse problema político que tá aí fora, né? Então, assim, o que tem por trás desse conteúdo, na verdade, né? É o que eu falei antes, é imaturidade, é tu não conseguir olhar pra cara da pessoa e dizer, cara, eu tenho um problema, não quero, não é o que eu quero pra mim, né? E ok, seria simples, naquela época não, depois de 10 anos fazendo terapia, hoje em dia seria mais fácil. Mas ok, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que todo mundo tem um tema por trás do conteúdo que posta, né? Todo mundo tem. O que significa aquilo? É uma desculpa que tu tá dando? É porque tu tá com tempo livre demais? É porque aquilo te irrita, né? Por que aquilo te irrita? Qual é o problema com aquilo? E aí quando a gente começa a olhar os aquilos que nos irritam, a gente vê que o aquilo nunca é o problema lá fora, nunca é o governo, nunca é o time, nunca é o Covid, nunca é o problema. Não, o problema ele está sempre. Eu demorei para entender isso. Mas da mesma forma que quem justamente coloca as coisas pra fora dessa maneira, assim como a pessoa que daqui a pouco, sei lá, fecha o elevador na tua cara, a pessoa que te fecha no trânsito, a pessoa que te buzina loucamente, a mesma coisa da rede social, né? Aquela pessoa tem um problema contigo? Não é um problema contigo. Quem fala muito sobre isso, eu acho que fala de uma forma muito inteligente, coloca muito bem, é a Elaine Orives, do Co-Criador Milionário. Ela fala muito sobre isso e ela explica que quando a gente tem qualquer atitude atitude que simplesmente jogada, uma atitude impensada muitas vezes, na verdade não é impensada, ela é na verdade uma dificuldade da gente enfrentar aquele próprio problema, né? Então assim,
Ela tem até um vídeo bem interessante que ela fala que exatamente onde está a tua sombra é que também está a tua luz. Então se aquilo tá reincidindo, né, tá com aquela timeline lá cheia de conteúdo, realmente é pesado, tu vê que tá criticando um, criticando o outro, cara, o que tu quer dizer com aquilo? O que tu tá sentindo em relação àquilo? Qual é o problema? E outra coisa legal que a Andréia também falou, sobre esse processo justamente de evolução dela, que ela disse, uma vez eu procedi dessa forma e hoje eu não procedo mais, porque ela começou a fazer alguns treinamentos, isso também ajuda, né? Mas todo treinamento que a pessoa se propõe a fazer quer dizer o quê? Que ela já está pronta para receber aquilo.